Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de João, o seu capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 1, que vai nos dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Apenas até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu leio este versículo no Evangelho de João, no seu capítulo 1, eu me recordo muito de Gênesis, porque ele começa a falar: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e tudo que existe sem ele nada teria feito. A introdução do livro de João, ela é parecida com a introdução do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 1, ele começa a nos dizer: no princípio criou Deus todas as coisas, o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, e eu me lembro muito bem de já ter ministrado sobre este capítulo aqui, mas eu quero dar uma pincelada nessa introdução, rapidamente você já vai entender aonde eu quero chegar. Gênesis capítulo 1, a Bíblia começa a narrar a criação de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, a Bíblia começa a declarar como que foi feito, como que se originou todas as coisas. Nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, Deus criando o céu, Deus criando a divisão, Deus criando a terra, Deus criando as ervas, Deus criando todo o ambiente, preparando todo o ambiente para que a vida pudesse ser possível na terra. Não é à toa que depois, quando ele cria todo o ambiente, prepara o céu, prepara os luminares, prepara a terra, prepara a divisão, prepara o mar, ele começa a criar a vida e a colocar a vida no meio. Ele vira para o mar e fala: cria-se então os seres aquáticos. Ele vira para a terra e fala: cria então o ser terrestre. Ele olha e fala: cria então os animais que vão voar. Só que quando ele vai criar um homem, ele não libera uma palavra sendo que isso seria possível. Ele não libera uma determinação: cria-se então um homem, cria-se então um ser vivente. Na verdade, quando Deus vai criar um homem, ele desce com as suas mãos, modela o homem e sopra o fôlego de vida. Quando nós tiramos os animais dos seus locais de nascimento ou de criação, os seus lugares naturais, eles morrem. Tira o peixe da água, por algum instante ele vai sobreviver, mas ele morre. Tira então o animal terrestre, joga ele para a água, ele pode sobreviver por um momento, mas ele morre. Pega um animal que está voando, tira ele do seu habitat natural, coloca ele em outro lugar, ele pode sobreviver por um momento, mas ele morre. E com o ser humano não funciona de forma diferente. Como o homem foi criado a partir do fôlego de vida que Deus soprou, se tirarmos o homem da presença de Deus, ele morre da mesma maneira. Ele não sobrevive. E Davi, ele entende isso. Porque Davi, escrevendo Salmos de número 84, versículo 10, ele vai falar: meu Deus, mais vale
um dia na tua presença dos teus atos do que outros 1000 em qualquer outro lugar. Davi entende que quando ele está na presença de Deus, ele tem vida. Quando ele está na presença de Deus, ele tem fôlego. Davi, ele entende no Salmo de número 51, versículo 11: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Davi, ele entende a necessidade, o anseio da sua vida pela presença de Deus. Se tirarmos o homem da presença de Deus, ele morre. Se tirarmos o homem da onde ele foi criado, ele morre. E é isso que o inferno tentou fazer desde o começo. Quando Deus cria então um homem, dá uma mulher para ele, a sua ajudadora, coloca os dois no jardim, e a palavra para eles é: pode comer, pode viver, pode fazer tudo, porém da árvore que está no meio do jardim, dessa vocês não podem comer. E passa-se o tempo, o inferno investe, e quando o inferno tenta esse investimento, vai na mulher. A mulher está passeando pelo jardim, encontra ela, engana ela, e neste momento ela come do fruto, oferece para Adão, os dois comem e desobedecem à vontade de Deus. Só que neste momento, o inferno pensou: eu venci, eu consegui afastar o homem de Deus, eu venci, eu consegui tirar o homem da presença de Deus, e o homem sem a presença de Deus, ele morre, ele não consegue existir. Então o inferno está pensando da seguinte maneira: nós vencemos, tiramos o homem e a mulher do jardim, eles não vão ter mais um encontro com Deus todo dia, na viração do dia, não vai ter mais aquela intimidade que eles tinham sempre, acabou, já era, conseguimos, vencemos, tiramos o homem da presença de Deus. E a partir daqui começa a história. A partir daqui começa todo o decorrer da história bíblica. O inferno pensando: conseguimos, vencemos, afastamos o homem de Deus. Adão e Eva têm os seus filhos, Caim, Abel e Sete. E enquanto um momento eles estão ofertando, levando um sacrifício, Caim e Abel faz o sacrifício deles, leva a oferta deles. E quando eles estão ali ofertando, um está ofertando com gratidão, outro está ofertando por obrigação, um está ofertando porque sente o desejo de agradecer e ofertar, o outro está ofertando porque sente uma obrigação de ter que fazer isso toda vez, todo dia. Pega qualquer coisa, coloca no altar e oferece. O outro, ele vem de uma maneira diferente, ele pega a melhor parte, a primícia, coloca no altar e oferece a Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando para vidas aqui nessa noite que não vieram trazer qualquer culto ao Senhor. Eu tenho certeza que eu estou pregando para vidas aqui nessa noite que não vieram trazer qualquer oferta para depositar no altar. Eu tenho certeza que mediante as circunstâncias da vida, da sua semana, que às vezes foi corrida, foi difícil, mas você veio trazer nessa noite o melhor para depositar no altar do Senhor. Você não veio trazer um sacrifício qualquer, uma oferta qualquer. Você não saiu da sua casa, pegou a sua roupa e falou: vou pegar qualquer glória para oferecê-la hoje, vou pegar qualquer aleluia para depositá-la hoje, vou pegar qualquer louvor e colocar lá no altar hoje. Na verdade, eu estou pregando para vidas aqui que saíram da sua casa com uma semana difícil, uma semana com dificuldades, mas mesmo assim declararam lá na sua casa: eu vou para oferecer o melhor, a melhor adoração, o melhor glória, o melhor aleluia. Eu vou para oferecer a melhor adoração ao Senhor. E um sente inveja do outro, já que Deus aceita a adoração daquele que ofereceu o melhor e recusa a adoração daquele que ofereceu qualquer coisa. A intenção de matar veio e matou, o pecado entrou. E agora que o pecado entra mais uma vez, o inferno está pensando: conseguimos afastar o homem de Deus. E a vida vai acontecendo,
eles vão vivendo toda a genealogia até chegar em Noé. E a palavra para Noé é: Noé, constrói uma arca. E nesta arca, aquele que escutar a sua palavra e quiser entrar, entra junto também. Mas se não, vai ficar do lado de fora. A palavra foi ministrada, Noé construiu. E nisso que Noé construiu, ele e a família entraram. Deus fechou a porta. Quem estava para fora morreu, quem estava para dentro teve vida. Saíram da arca, e depois que saíram da arca, começam a viver. Noé peca, Noé erra, e mais uma vez, o inferno pensou: nós vencemos, o pecado entrou, e nós afastamos o homem de Deus. Depois disso vem os patriarcas, vem Abraão, Isaque e Jacó. Deus libera a promessa para Abraão: eis que farei de você uma grande nação. Deus libera a promessa para Isaque: eis que farei de você uma grande nação. Deus libera a promessa para Jacó: eis que farei de você uma grande nação. E o cumprimento vem na descendência de Jacó. Deus libera a promessa para Abraão, para Isaque, para Jacó, e vem o cumprimento da promessa. De Jacó vem os seus filhos e as suas filhas, e dentre eles vem José. E José é um menino que tem sonhos. José é um menino que Deus chamou ele, deu sonhos e revelações. Ninguém acreditou muito, mas nisso os irmãos lançam ele na cova. Depois de lançar ele na cova, vende ele para os mercadores. Depois de vender ele para os comerciantes, ele vai parar no Egito. No Egito para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão. E ali, quem sabe, o inferno pensou: conseguimos. A promessa era que Abraão, Isaque e Jacó teriam uma grande descendência. Conseguimos interromper o projeto e afastar o homem de Deus. Só que Deus é Deus que libera a promessa e concretiza. Deus é Deus que libera a promessa e Ele não volta atrás na sua promessa. E eu não sei como você tem passado os seus dias, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Se o céu prometeu, fica tranquilo. Descansa o teu coração. Se o céu liberou que a sua casa vai ser salva, fica tranquilo. Descansa o teu coração. Se o céu liberou uma palavra sobre a sua vida, uma promessa sobre o seu casamento, uma promessa sobre o seu ministério, fica tranquilo, descansa o coração. Porque mesmo que venham os acontecimentos do poço, da venda, do Egito, da casa, da prisão, a promessa ainda está de pé. E Deus é Deus que concretiza a promessa sobre a sua vida. Aonde, quem sabe, José pensou: será que vai acontecer? Em um certo dia, manda chamar José. José interpreta o sonho, vai parar no palácio, e no palácio começa a promessa de Deus sobre a vida dele. No palácio, os irmãos deles vêm todos. Passa-se o tempo, conseguiram mantimento. Depois de José ter perdoado eles, entra todo mundo então no Egito. Aproximadamente 72 pessoas. E o inferno pensando: vamos ter que fazer alguma outra coisa. Eles crescem, eles se desenvolvem no Egito. E agora o inferno vai tentar o rei, já que eles estão crescendo. A gente precisa parar esse crescimento deles. Vamos colocar mais peso sobre eles. Vamos colocar mais trabalho sobre eles. Vamos colocar mais carga sobre eles. Só que mesmo com mais carga, mais sofrimento, mais peso, mais trabalho, a Bíblia diz que mediante esse cenário, eles continuam crescendo. Eles continuam desenvolvendo. Eles continuam crescendo, mesmo com a dor,
mesmo com o sofrimento, mesmo com o peso, mesmo com o trabalho árduo, mesmo colocando mais carga, eles não abandonam a fé e continuam adorando a Deus e crescendo dentro do Egito. Guilherme, o que você quer dizer com isso? Mesmo com a dor, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Tem crescimento liberado para você. Mesmo com o sofrimento, tem crescimento liberado para você. Mesmo com a angústia, tem crescimento liberado para você. Mesmo com o desânimo, tem crescimento liberado para você. Agora o Egito pensa: vamos ter que fazer outra coisa. Colocar mais carga não deu certo, este povo é estranho. Com mais carga eles crescem mais ainda, eles adoram mais ainda. Com mais peso eles adoram, eles crescem mais ainda. Vamos fazer o seguinte: chama as parteiras. Chamou as parteiras. Nasceu menino, pode matar, porque se crescer este povo, nós não vamos conseguir dar conta deles. As parteiras tementem a Deus, não fazem. Chama os soldados, viu que é menino, abaixo de certa idade, pode jogar no rio. Agora o inferno pensou: paralisamos eles, paramos eles, afastamos o homem de Deus. Só que no meio destes meninos tem um, chamado Moisés. Joquebede vê o menino, viu que ele é formoso, não joga ele no rio, esconde ele, não pode mais esconder, pega um cesto, betuma ele, coloca junto aos juncos. Tem gente que fala que Joquebede pegou o cesto, colocou na correnteza e foi levando o menino até onde o céu queria. Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Joquebede coloca ele na beira do rio, junto aos juncos, no lugar que a princesa descia todo dia, para ela ver o menino ali. Não foi jesucidência, coincidência, eu estava no lugar certo, não. Ela coloca ele no lugar certinho, para ficar paradinho ali, e a princesa vê ele. A princesa vê ele, tem compaixão dele, vê que ele é bonito, deixa ele no Egito, ele cresce no Egito. O libertador de Israel, que era para crescer com os hebreus, cresce no Egito, sabe a doutrina do Egito, sabe a língua do Egito, se veste como egípcio. E o inferno pensou: conseguimos, paralisamos eles. Moisés mata um soldado, foge, e nisso que ele foge, conhece a sua esposa, cria o seu ofício, começa a cuidar das ovelhas. E quando ele está cuidando das ovelhas, ele vê uma sarça pegar fogo. E uma sarça pegar fogo, para Moisés é normal, é comum, todo dia acontece. Uma sarça que pega fogo, um arbusto queimando, para Moisés é normal. Só que o que não é normal é um arbusto que pega fogo e o fogo não consome o arbusto. Isso chama a atenção de Moisés, porque o fogo de Deus não veio para queimar e matar e destruir. O fogo de Deus não é um fogo que queima para destruir. Na verdade, o fogo de Deus traz vida. O fogo de Deus é diferente. E nisso que ele olha para aquele arbusto pegando fogo, Deus chama ele, comissiona ele, e ele volta para o Egito. Vem as pragas. O rei fica nessa de vou soltar, não vou soltar, vou soltar, não vou soltar. Na última, pode ir. Só que nisso que ele fala, pode ir, todo mundo vem, se prepara, está no caminho, chegando no mar, e vem uns soldados atrás. Não pode não. Vamos pegar eles de volta. Vamos trazer eles de volta, ou a gente mata eles aqui no deserto mesmo, que é mais fácil. E criou ali uma dúvida entre os hebreus. Moisés, não tinha cova suficiente lá, não tinha sepultura suficiente lá, para a gente ter que vir morrer no deserto. E o inferno pensando: conseguimos, vamos matar eles aqui, a história não vai continuar, afastamos o homem de Deus. Deus chama Moisés, abre o mar, todo mundo passa, o exército vem, morre no meio do mar, e começa ali a caminhada deles no deserto. Aproximadamente 40 anos que eles ficam ali andando no deserto e peregrinando. A sandália não foi desgastada, a veste não acabou.
tinha pão para maná para eles todo dia cedo, para eles produzir e fazer bolo, tinha água para eles beber. Não tem mar para a gente, não tem problema, ainda tem rocha que jorra água. Tinha nuvem de fogo, tinha coluna, tinha tudo para eles no deserto. Eles passam esse tempo, ninguém entra, apenas Josué e Calebe e as outras descendências. Eles entram dentro da terra prometida. Quando eles entram dentro da terra prometida, eles criam um ciclo vicioso horrível. Eles pecam. Depois que eles pecam, vem uma nação sobre eles. Veio uma nação sobre eles, eles se arrependem, clamam a Deus, oram a Deus. Deus levanta um juiz, livra eles, e eles pecam. Deus levanta uma nação, vem sobre eles, e eles ficam nesse ciclo vicioso, horrível. E o inferno pensando: conseguimos, vencemos, vão ficar nesse ciclo até o último dia. Conseguimos afastar o homem de Deus. Até que certo ponto eles falam: não, a gente não quer mais juiz, a gente quer um rei. Deus levanta Saul. Saul começa bem, começa bonito, mas no meio do caminho se perde. Tira Saul, coloca Davi, e assim vai, os reis, e fica nisso. E o inferno pensamos: conseguimos, afastamos o homem de Deus, estabilizou, vai ficar assim. Só que no período dos reis também tem os profetas. E nós conhecemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nós conhecemos os profetas. E o que me chama a atenção é que agora, com os profetas, eles começam a profetizar algumas coisas. Um profeta vem e profetiza: eis que vai nascer um aí, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e o principado está sobre os teus pés. Eis que vem um aí que vai nascer de uma virgem conceberá e dará à luz. Eis que vem um aí, que ele tomará sobre si todas as nossas enfermidades, vai ser moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E os profetas começam a profetizar: vai vir um aí, e ele tem poder no céu e na terra. Eles começam a profetizar: fica tranquilo, descansa o coração de vocês. O inferno pensou que conseguiu, mas vai nascer um aí, e ele tem poder, autoridade, ele tem graça, misericórdia, ele tem unção, vai nascer um aí. Só que depois desse tempo, e eu amo isso, tem uma página em branco da Bíblia, separando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E essa página em branco da Bíblia são 400 anos, que ninguém profetiza nada. O céu fica em silêncio, ninguém fala mais nada, ninguém profetiza mais nada, ninguém prega mais nada, ninguém fala mais nada. E o inferno pensamos: conseguimos, afastamos o homem de Deus. Porém, depois dessa página em branco, Deus levanta mais um profeta, e este profeta ele começa a profetizar no deserto. Se vestia de vestes de camelo, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. E este homem que está pregando no deserto, a mensagem dele é: arrependam-se, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas está vindo um aí, vem um aí após mim, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas esse que está vindo aí, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora o inferno pensa: temos que parar este homem, temos que parar este homem que está vindo aí. Este homem é batizado nas águas, com aproximadamente 30 anos de idade, e ali nós vemos uma linda manifestação da Trindade,
onde o filho está sendo batizado nas águas, o pai falando dos céus: este é meu filho amado a quem eu me comprazo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ô cena mais linda, que cena maravilhosa que João pode contemplar, uma manifestação extraordinária da Trindade, no mesmo momento. E tem uns aí ainda que falam, e acreditam, e são unicistas. Trabalhei com os três comigo, pessoal complicado, mas não vim falar sobre isso hoje. Como que eles acreditam que é apenas um, que é o mesmo, e é todo mundo Jesus, que uma manifestação dessa maravilhosa, com o filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo, e o céu falando: este é meu filho amado a quem eu me comprazo. E agora o inferno pensa: temos que parar este homem, precisamos parar o ministério dele. E com 3 anos de ministério, este homem prega, este homem cura, este homem liberta, este homem anuncia. E chegando próximo aos seus últimos dias, este homem começa a falar: eu vou ter que ir, eu vou morrer, mas fica tranquilo, porque eu não vos deixarei órfãos, eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estejais, vós estejais também. Fica tranquilo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito que eu vou vos preparar lugar. E esse homem começa a preparar os seus discípulos para o que via acontecer. Com um beijo no rosto, depois dos seus 3 anos de ministério, ele foi traído. Pegam ele, prendem ele, levam para Pilatos, e fica aquela jogada de Pilatos joga para Herodes, Herodes joga para Pilatos, e fica aquele, a gente não vê erro neste homem, não tem pecado algum este homem. Por que que vocês querem ver a morte dele? E o inferno pensando: precisamos parar este homem, precisamos acabar com o ministério dele, precisamos afastar o homem de Deus. Este homem é sentenciado, já que a multidão escolheu matar ele e soltar Barrabás, crucificar ele e soltar Barrabás. Este homem é sentenciado a um chicoteamento romano, com um chicote de 3 pontas, e em cada ponta pedaço de osso ou metal. Na hora que chicoteava, prendia na pele dele, e na hora que voltava, às vezes, alguns dizem que vinha um pedaço de carne junto, as costas dilaceradas, as costas em carne pura, com tudo à mostra. Vendam ele, batem nele e falam: profetiza, tu não é o cara, o profeta, o filho de Deus, fala quem foi que te bateu. Pegam uma coroa de espinhos, colocam em sua cabeça: tu não é o rei, então você precisa de uma coroa. Colocam um madeiro em suas costas, e aí você imagina a cena comigo, com a cabeça com uma coroa. Foi batido, bateram nele, as costas dilaceradas, e ainda coloca um madeiro, uma cruz em suas costas. No meio do caminho ele quase não aguentam, chamam um homem para o ajudá-lo. Depois que chegam em cima do Gólgota, colocam ele no meio, a cruz dele no meio, um à sua esquerda, um à sua direita, e o inferno pensando: precisamos parar este homem, precisamos acabar com ele, ele não pode terminar o que ele veio fazer. Colocam ele no meio, ele pede água, dão vinagre, e ali está o homem que não tinha erro algum, um homem que veio para curar, libertar e salvar, crucificado na cruz do meio. E nisso que ele é crucificado na cruz do meio, mesmo estando na cruz, e é o caminho para o final, mesmo estando na cruz, ele ainda salva. Um vira para ele e pergunta, zombando: tu não é o filho de Deus? Tu pode descer daí tranquilo. Mas o outro reconhece a glória dele. Eu sei que o Senhor é o filho de Deus, eu sei disso, eu tenho certeza.
E a palavra de Jesus para ele é: com certeza, sabe de uma coisa? Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. E o que mexe comigo, irmão, é que no último suspiro, as últimas palavras, isso é profundo, as palavras dele foram: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele expira, entrega o seu espírito, a cabeça tomba, e ele morreu. Eu não sei se o inferno comemorou ou temeu nesta hora, mas eu só sei que a terra não aguentou ver aquela cena e estremeceu. O céu não aguentou ver aquela cena e escureceu. O véu do templo também não aguentou e rasgou de alto a baixo, dando acesso a todo mundo ao Santo dos Santos e à presença de Deus. Ele morre na sexta-feira, e o inferno fica atento. Precisamos parar este homem. Já sei então. O rei, colocam ele numa túmulo, um túmulo, e ali naquele túmulo, o rei coloca o selo e assina, ninguém pode mexer. Coloca soldado ali na frente. Se os discípulos dele, para falar que ele ressuscitou, vêm aqui tirar, não deixa. Coloca a pedra, coloca o selo, coloca o soldado. Passa sexta, passa sábado, domingo de manhã, Maria chega lá perto, não tem mais soldado, não tem pedra, não tem selo. Olha lá dentro, e também não tem Cristo. Na hora que ela está saindo, vem um anjo e fala: está procurando quem? Porque aquele que você procura, ele não está mais entre os mortos. Eu vou repetir isso aqui. Maria olha e vê, não tem soldado, não tem pedra, não tem selo, vai lá dentro e vê, também não tem Cristo. E o anjo vem para ela: você está procurando quem? Porque aquele que você procura não está mais entre os mortos. Aquele que você procura não está mais em túmulo. Aquele que você procura não está mais em cova. Aquele que você procura não está mais morto, mas ele ressuscitou. Irmão, se eu fosse você, tinha levantado essa mão com a maior notícia de todos os tempos: ele ressuscitou. Ele não está morto. A morte não parou ele, a pedra não parou ele, o selo não parou ele, o soldado não parou ele, ele ressuscitou. Agora o inferno não tem mais o que fazer. Agora o inferno, como diz o livro de C.S. Lewis, Uma Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, não tem mais o que ele fazer, a não ser tentar desviar as pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque tentar parar a história não deu, tentar parar os profetas não deu, tentar parar os patriarcas não deu, tentar parar o rei não deu, tentar parar a mensagem não deu, tentar parar os discípulos não deu, tentar parar Maria também não deu, tentar parar Jesus muito menos ainda, porque todo esse ministério dele não teve como parar, não teve como estacionar, não teve como impedir. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, mas a maior notícia é que ele ressuscitou. E fica tranquilo, porque agora que ele ressuscitou, ele vai voltar. Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Nos seus últimos dias, depois de ressuscitado, ele é assunto aos céus. E os discípulos ficam todo mundo olhando para cima. Que cena mais linda. E nisso que eles estão todo mundo olhando para cima, vem um anjo e fala: vocês estão vendo?
do mesmo jeito que ele foi, do mesmo jeito que vocês estão olhando para cima, que ele foi assunto aos céus, ele voltará. E a mensagem que eu quero deixar para o seu coração é: o inferno não parou ele. O inferno tentou parar no Éden, tentou parar nos primeiros filhos, tentou parar em Noé, tentou parar os patriarcas, tentou parar no Egito, tentou parar no deserto, tentou parar na terra prometida, tentou parar na época dos juízes, dos reis, dos profetas. Não conseguiu parar, não conseguiu impedir, não conseguiu estacionar. E ele falou, antes de ser assunto aos céus: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Qual evangelho, Guilherme? O mesmo há anos atrás. Esse evangelho não muda, esse evangelho não falha. E qual é, Guilherme? Ele cura, ele liberta, ele batiza, ele salva. E o que mais? Ele leva para morar nos céus. Ele vai voltar. E esse mesmo João que nós lemos no início, no seu capítulo 1, ele teve o privilégio de ver algumas coisas, escrever algumas coisas. E para confirmar isso, ele começa, ou seja, ele está quase terminando, na verdade, o seu livro. E ele fala: eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, não havia mais nada. Eu, João, vi a cidade santa, eu vi a nova Jerusalém, descendo dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis, o tabernáculo do Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. E aquele que está sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da água da vida. Aquele que vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ali não haverá noite, não necessitará de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus a iluminará. Ah, Espírito Santo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que venho sem demora. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora.
Assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé. E feche os olhos. Espírito Santo, com os olhos fechados, tem um movimento em Bauru de alguns jovens, e a mensagem deles é: precisamos pregar só o Novo Testamento, só os Evangelhos. Precisamos pregar uma mensagem cristocêntrica, e só o Novo Testamento é o que importa. Mas na verdade eu te provei aqui nessa noite que no começo, no Éden, Cristo estava lá, que na criação Cristo estava lá, nos patriarcas Cristo estava lá, no Egito Cristo estava lá, no deserto Cristo estava lá, na terra prometida Cristo estava lá, na época dos juízes Cristo estava lá, na época dos reis Cristo estava lá, nos profetas Cristo estava lá. Mas se eu for lá no túmulo, se eu for lá na cruz, se eu for lá na cova, Cristo não está mais lá. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e enquanto a última trombeta não toca, a igreja clama: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos este dia, nós esperamos este dia, nós aguardamos essa notícia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, O inferno tentou parar, seu sangue derramou. tentou acabar de todo O jeito. peso do pecado Ele levou. Ele levou. Feche os olhos para adorar o nome do Senhor nessa noite. Imagina tudo isso. Só seu respirar, em trevas se encontrou o fim. Imagina tudo o que aconteceu. A guerra começou. Minha A dácia. morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Mas mesmo o inferno tentando, mesmo o inferno investindo, se abrir, não conseguiu parar, não conseguiu vencer, não conseguiu impedir. Levanta sua mão para adorar, levanta sua mão para clamar. Ele venceu pra sempre.